Bom rever vocês, bom estarmos juntos. E a minha palavra nessa manhã sempre é de alegria no Senhor. Não adianta a gente começar o dia já falando de tristeza. Ora, se tem um samba que diz o sol há de brilhar outra vez, se eles cantam, imagine nós que podemos cantar que o sol nunca deixou de brilhar na nossa vida, o sol do Senhor, tá ok? Muitos já começam o dia com juízo final. Eu quero começar com a criação. Já quero assim, bom dia, pássaro cantando, olha o rio. Não vou para o Tietê não, vou ficar aqui mesmo no Potengi, que é melhor, tá bom? A você que nos acompanha em casa também, um bom dia, um bom domingo abençoado. Você que é sogra, tá certo? Seja feliz, você tem um genro para orar por ele, tá bom? Vamos começar então a palavra de Deus nessa manhã que vamos estudar, é no Salmo 122. A ideia, eu estava pensando em falar sobre, eu tenho lido e estudado sobre a questão, não a questão técnica em si, o desânimo que muitos estão vivendo. Aí eu disse, não quero falar isso não, eu quero falar sobre alegria. E o Salmo 122 é uma chamada ao povo a vir à casa do Senhor. Nós estamos agora com um rebanho que estão em vários pastos, e pastos virtuais. Não sabemos como é que vamos de novo arrebanhar. O vaqueiro experiente assim, ei, e o gado vem, né? Mas está muito distante, que a voz do vaqueiro não está chegando não. Então, Roberto, a ideia de culto presencial é de novo arrebanhar o povo. Eles creem, estão crendo. Alguns estão tão encantados com o sono da distância que não estão nem escutando. A nossa ideia e a nossa missão agora é arrebanhar, trazer o povo. Não é por falta de fé. É alguns contornos que a vida tem, que muitas vezes tem medo no meio, tem tantos outros detalhes. Então vamos arrebanhar o povo. Nós sabemos que você crê no Senhor, mas vem para a casa do Senhor. Eu queria dizer por que eu estou aqui. Não é por causa de um salário. É porque eu amo a casa do Senhor, porque fui instruído e aceitei essa instrução. E depois de maturidade, de ser maduro, comecei a investigar, disse, de fato. Antes eu abracei muitas vezes sem entender a dimensão. Hoje eu digo, que felicidade de estar na casa do Senhor. Tá bom? Salmo 122. O Salmo 122, o tema principal é a cidade de Jerusalém e fala sobre a unidade do povo. Vamos então, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Passaram os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Pararam os nossos pés junto às portas, as tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Seja prósperos os que te amam. Reinem paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Louvado seja o Senhor. Antes de continuar a lição, ontem na extensão da igreja lá em Capim Macio, eu deixei minha Bíblia é letra gigante. Eu peguei a de Ivaneide de reboca aqui, é pequenininha, eu tenho que dar o grau aqui, sabe? Então, se alguma coisa sair de leitura errada, por favor, me ajude, compreenda que eu ainda estou me adaptando nesse pouco tempo, dando o grau do óculos e do braço. Alguns chegarão lá, se Deus quiser, tá bom? Depois dos 40... E depois de 50, Tadeu, nada pessoal, aí que vem coisa, né? E depois dos 60, louro, só Jesus na causa. Roberto está chegando aos 60, logo está nos 70. Enoque quer passar do irmão Raimundo. O irmão Raimundo estava no 81, Roberto assim, eu quero pegar o irmão Raimundo na curva. Tá certo. Então vamos lá, vamos juntos. O tema do Salmo é o coração que agrada a Deus em sua adoração. Óbvio, a gente não vai falar num salmo, até na confissão, os salmos precatórios, os salmos de confissão, está ligado a um louvor, uma adoração, louvor de tristeza, assim, confessei o meu pecado, ali, todos os salmos eles são cantados. Nós temos o hábito de ler porque nós não absorvemos a questão da métrica e da música.
Quem tentou fazer isso lá no século XVI foi João Calvino. Mas mesmo assim ele não tinha as partituras, não tinha o liame total. Aí começou com os músicos e o pessoal da época lá do século XVI, botar o ritmo. Alguns hoje, imagine bem, se Calvino teve dificuldade de colocar a métrica nas rimas, que estavam 5 séculos mais, ou melhor, 16 séculos mais perto deles, e nós que estamos 21 séculos. Mas alguns insistem, temos que cantar só na igreja salmos. Os salmos devem ser cantados na igreja, mas não só cantar salmos na igreja, porque os salmos não têm a realização da encarnação do verbo. Nenhum salmo canta que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nenhum salmo canta que ele perdoa os nossos pecados e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nenhum salmo diz que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Nenhum salmo diz assim, ó morto, onde está a tua vitória? Cristo ressuscitou. Então, sejamos um pouco mais criteriosos nesse detalhe. Cantemos os salmos, mas os salmos eles não avançam naquilo que eles não receberam. Cantemos toda a palavra de Deus. Amém? Cuidado, que alguns querem botar de goela abaixo, só cantamos salmos na igreja. Que haja no nosso meio, guiados e levantados pelo Espírito, até cânticos espirituais, hinos que vêm no coração de vocês, frutos de experiência, como os salmos são frutos de experiência, de tristeza, de dor, de alegria, de angústia, de prazer. Então, que haja hinos e que tudo seja banhado e regado pela orientação do Senhor. Cantemos então. Então, o salmo aqui, Salmo 122, como todo salmo, o saltério, são músicas. E esse salmo está na categoria de romagem. Dá uma olhadinha lá. Olha como começa o Salmo 122. Olha lá, oração pela paz de Jerusalém. Cântico de romagem de Davi. Também conhecido como cântico de degraus. Está vendo aqui atrás de mim os degraus aqui da igreja? São 15 salmos. Em Jerusalém havia também, para chegar no nível do templo, você subiria os degraus. Aí quando imagina você chegar, vamos levantar. Quando eu tenho que avisar o pessoal lá na mídia que eles dão um zoom diferente. Quando eles chegavam no último degrau, eles viam o templo e o altar do Senhor. Imagina a alegria. Cada degrau tinha um salmo dedicado. Cada degrau. Veja, e todos são de romagem, que leva o povo a lembrar de atos, de fatos, de livramento do Senhor coletivamente. Não só individualmente, mas coletivamente. Todos os salmos de degraus ou de romagem está ligado a um acontecimento nacional. Vocês conhecem um mais que outros, porque lemos muito ele. Salmo 126 diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Foi um acontecimento, veja, não foi por nós no sentido família, embora que o Senhor faça por nós, indivíduos e famílias, núcleos menores, mas ali foi um acontecimento na nação. Seria guardadas as devidas proporções o dia 7 de setembro, a nossa independência, ou a proclamação da república face à monarquia. Então, o Salmo 126 foi um acontecimento nacional que trouxe libertação do povo do cativeiro babilônico. Então, estão pegando a ideia? Então, os salmos de romagem sempre vão falar, estarão tendo a tônica de algo, de acontecimento ligado à coletividade, à nação. Pois bem, vamos continuar então. E aqui o povo é chamado a adorar o Senhor, ter um coração grato a Deus. Vamos contextualizar vocês. Veja de quem é o salmo. Dá uma olhadinha aí. Salmo de quem? Quem escreveu? Quem compôs esse salmo? Davi. Então, casa do Senhor não pode ser o templo, porque Davi não construiu o templo. Davi não constrói o templo, ele até esboça a iniciativa, mas o Senhor disse, não, Davi, você é um homem que eu não escolhi para esse serviço. Teu filho é que vai fazer tal coisa, que foi Salomão. Então, casa do Senhor aqui não é o templo. Então, está ligado, se antes do templo, qual é o local de culto antes do templo? Tabernáculo, que era móvel durante quase 1000 anos, quando o povo sai de Jerusalém, sai do Egito, até esse contexto, meu amigo, 10 séculos, 1000 anos. E o povo montava e desmontava o tabernáculo. Você imagina a manutenção. Vocês imaginem quantas pessoas viviam da manutenção desse tabernáculo. Se vocês forem a Canidé, se vocês forem a Padre Cícero, se vocês forem a fazer alguma romagem de um local religioso, vocês vão ver quantas pessoas vivem da manutenção do culto. Eu fico imaginando, pegou a ideia, Núbia?
quantas pessoas para costurar aquela cortina, para fazer aqueles detalhes de ouro, para fazer as artes, porque tudo, monta, desmonta, tem sua vida útil. Quantas famílias eram mantidas pelo culto? Eu quero que vocês entendam que manter o culto é serviço nosso, no sentido de trabalharmos, cultivarmos. Quando vocês estão depositando o dízimo nas ofertas, guardada também as devidas proporções, vocês estão mantendo o culto de forma direta, mas não como outrora. Mas vocês estão mantendo o culto também. Estamos juntos? Então, vamos lá. Eu queria falar para assim, aí Davi escolhe Jerusalém. O Senhor disse, Davi, Jerusalém será a cidade escolhida, onde eu estabelecerei a minha casa. E ele escolhe um local alto, o mais alto de Jerusalém. E lá ele arma o tabernáculo. Depois que ele foi desmontado, construir a casa do Senhor, o templo. Essa é a importância. Quando ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está dizendo assim, agora nós temos o tabernáculo montado e ali, aquele local geográfico será sempre a casa do Senhor. Depois que ele foi desmontado, aquele local se tornou o local, o templo que foi construído, erguido para a glória do Senhor. Por isso que não é assim uma questão só de... Hoje vai ter, o tabernáculo foi montado em tal local da região oeste da cidade, ou sul da cidade, vamos para lá. Ele sempre havia essa questão móvel. Agora ele diz assim, vamos à casa do Senhor. A ideia de referência, você concorda? Então, nessa manhã eu queria que você entendesse que estar presente na casa do Senhor é uma referência, é um local de culto ao Senhor. Eu sei que estamos transmitindo, eu sei que você está em culto aí na sua casa também, mas não na casa do Senhor. Você está em culto diante de Deus, você está em culto e dando glória a Deus que Ele recebe, onde você estiver. Porém, nós temos o local físico, e por ter o local físico, que mantemos ele, a manutenção desse lugar, expõe a nossa fé às pessoas que estão ao nosso redor. O descaso também a esse lugar, também expõe às pessoas que o Deus a quem adoramos, a quem erguemos um templo, não merece credibilidade nem adoração, porque os seus fiéis, os seus adoradores, não estão na casa dele. Pegaram a ideia? É isso que Davi vai passar para a gente, e um coração que agrada a Deus é um coração que o adora na sua casa. Entre as culturas religiosas semitas, eles têm sempre a ideia de ter uma peregrinação, não turismo. Ou seja, essa ideia de vou a Jerusalém fazer um turismo religioso, isso é para nós cristãos ocidentais, mas eles nunca irão a Jerusalém fazer turismo. Eles vão cumprir o ato de adoração na Páscoa, na festa do tabernáculo, na festa dos pães asmos. Eles vão cultuar o Senhor. Há religiões semitas, muçulmana, como a muçulmana, que o adepto tem que ir pelo menos na sua vida fazer uma caminhada ao local de culto. Os outros locais de culto que eles estão são parâmetro para que eles mantenham a sua fé. Mas ele diz assim, antes de eu morrer, antes de me encontrar com a minha divindade, eu vou ao local de culto que ele estabeleceu. Isso mostra o condão aqui de responsabilidade, de importância, de reverência que a casa do Senhor tem e que nós temos para com a casa do Senhor. Essa vai ser a ideia. E aqui fazemos o quê? Viemos a adorar ao Senhor. Tá certo? E Jesus disse que essa adoração deve ser em espírito e em verdade. Então vamos expor o salmo para vocês. Vamos lá, vamos ler o verso 1 e 2, tá certo? Verso 1 e 2. Vamos ler uma só voz, pode ser? Já coloquei aqui a calibragem do braço, já vi que está bem. Vamos ler então, verso 1 e 2. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. A oração vamos à casa do Senhor poderia ser traduzida por iremos sim à casa do Senhor. Que seja um convite dirigido à igreja ou quem quer que esteja perto ou longe, esse convite iria alegrar. Ali era vamos à casa do Senhor, vamos a Jerusalém. Que Davi, amando de Deus, orientado por Deus, estabeleceu como cidade santa, local destinado ao Senhor. Essa oração expressa determinação e dedicação, concorda? Determinação e dedicação. Aqui nessa oração, vamos à casa do Senhor, há uma determinação e uma dedicação. Ali iremos adorar ao Senhor. Pois bem, desde que a tenda havia sido erguida e a arca havia sido colocada no seu interior,
Davi sem dúvida se dirigia àquele local como frequência para adorar o Senhor, pois como se sabe muito bem, Davi amava grandemente a casa do Senhor e o Deus da casa. Então, quando a tenda foi erguida em Jerusalém, nesse monte, que eu vou dizer o nome daqui a pouco desse monte, você já sabe, né? E a arca foi colocada dentro da tenda. Davi morava tão perto. Eu fico perguntando, por que romagem? Já que poucos metros Davi já estava no local de culto. Romagem não era para o rei só, é para todos. Se tivesse uma pessoa distante, diz assim, estão vindo por dedicação e por zelo, dedicação e por determinação à casa do Senhor. Davi morava perto agora, ele morava em Jerusalém, mas tinha 12 tribos espalhadas. E a casa do Senhor serviu para unir as tribos que estavam distantes de Jerusalém. Então, é nesse sentido, não só a fé falada e escrita, mas o local da fé falada e escrita é fator de unificação da igreja, do corpo de Cristo, da gente em comunidade. Nós vivemos uma época em que muitas vezes os muros não estão mais agora separando, no sentido de culto. Aqui é uma questão urbana, de segurança pública e privada, mas nós estamos em muitos lugares, em centenas de lugares ao mesmo tempo. Os meninos chegam a dizer, olha, tivemos mais de 500 pessoas ao vivo participando de vários lugares do mundo. Eles têm um programa lá que diz assim, está na França desconfio quem seja, tá certo? Está nos Estados Unidos, eu digo assim, no dia que chegar na Rússia, eu digo assim, que bênção. Estamos em vários lugares, mas para nós, membros que moramos nesse local, nós temos que voltar e dizer assim, aqui é a casa do Senhor, onde eu fiz a minha profissão de fé, onde eu disse ao meu Deus que iria cultuá-lo quando estivesse na redondeza da casa do Senhor. Ficou claro? É essa a importância que eu quero chamar você para a casa do Senhor. O rei Davi se alegrava com a oportunidade de louvar o Senhor com os outros adoradores. Veja que ele expressa essa ideia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não só se alegrava individualmente, mas com os adoradores também. E aqui fica, e não há, no templo de Jerusalém, não há distinção entre os adoradores. Os judeus, sim, havia entre os prosélitos e as mulheres, mas na nave principal, todos que entrassem, do rei ao carpinteiro, ao lanterneiro, ao acendedor e apagador de candeeiro. Da época de Tadeu, havia a pessoa que no final da tarde ligava o candeeiro e depois apagava. Não sei se na ilha de Fernando de Noronha vocês fazia isso em Fernando de Noronha. Isso faz muito tempo, né? Então, vai lá. Todos na adoração, Nara, eram iguais. O rei está dizendo assim, veja, alegrei-me quando me disseram. Ele não se alegrou quando disse. Pega a ideia do texto. Alegrei-me, Davi está dizendo, quando os adoradores disseram, vamos à casa do Senhor. E Davi era muito espontâneo. Lembra que quando a arca do Senhor entrou pela primeira vez em Jerusalém, ele dançou. A dança é uma expressão culta de uma cultura. Você nunca vai esperar um pernambucano dançar valsa. Ou melhor, valsa não, a palavra não é valsa. Balé, numa expressão popular. Você nunca vai ver um pernambucano dançando o quebra-nozes em pleno Marco Zero em Recife. Nunca. Mas você vai encontrar a expressão popular, cultural deles, expressando no seu frevo. Você nunca vai encontrar um outro que tem a cultura do forró dançando um samba. E vice-versa. Não sei se eu estou sendo legal nas colocações. Nós expressamos nossa alegria pelo ritmo, pela expressão do corpo. E Davi, naquela hora, expressou com toda alegria quando a arca do Senhor entrou em Jerusalém, com a sua expressão cultural legítima. Tá certo? Agora, dentro da igreja, não cabe isso, porque Davi estava expressando na expressão pública a sua cultura e a sua fé. Na igreja, no local de culto, no templo, Davi não dançou. Dentro do templo, Davi não dançou. Não havia dança dentro do templo, porque a expressão cultural do templo cultural do povo no templo não era aberta. Havia uma liturgia. E é isso que a gente tem que entender. Aqui não cabe todas as expressões culturais, mas cabe a representação cultural em você diante do Senhor.
Vamos continuar? Davi morava em Jerusalém e precisava percorrer apenas uma pequena distância, como falei para vocês, para chegar até a arca do Senhor. Mesmo vivendo na cidade santa, Davi atribuía a esse privilégio o valor que lhe era devido, pois seu coração era dedicado a Deus e à casa de Deus. Davi foi um homem segundo o coração do Senhor. Por isso que ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deixa eu trabalhar essa ideia. Louro, quantas vezes na sua vida, Valeriana, vocês tiveram um projeto e quando realizaram o projeto, pessoas que estavam ao redor de vocês, familiares, amigos, disseram assim: parabéns, como ficou bacana, vocês conseguiram, vamos lá. Você não está convidando a pessoa para ir conhecer a sua vitória, a sua conquista, o que você fez, mas as pessoas estão dizendo assim: vamos lá, me mostra o que você fez. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deixa eu falar um pouco para vocês. Vocês pensam que eu não tenho temor de expandir a igreja? Claro que eu tenho. E se não der certo? Se não der certo, a gente vai ser sempre lembrado porque não deu certo. E se der certo? Talvez a gente não seja lembrado, mas deu certo. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Davi disse assim: e se não é certa essa tenda aqui? E se foi os meus devaneios espirituais? Se não foi Deus que falou, mas que eu fabriquei a voz de Deus na minha cabeça? Porque nós somos bons em fazer a voz de Deus ressonar, retinir na nossa cabeça. E Deus disse: mas eu não falei. Mas era igualzinho a outra vez. Eu disse assim: você sabe o tom da minha voz, você sabe o jeito da minha voz, mas eu não falei. Foi você que criou a minha voz na sua cabeça. Davi disse: e agora? Mas quando ele tem uma expressão assim, dizendo assim: vamos à casa do Senhor, Davi disse assim: graças a Deus, não era a minha voz, era Deus me usando para trazer alegria e unidade a esse povo na casa do Senhor. Que a expansão seja não produto da voz de Deus na minha cabeça, mas que seja a voz de Deus no coração da igreja, em nome de Jesus. E eu quero chamar você a estar sempre vindo à casa do Senhor. Vamos lá, veja, Davi é esse homem segundo o coração de Deus. O peregrino vindo de longe não reclamava da jornada. Eu acho fantástica essa expressão aqui. Vamos lá então. O peregrino vindo de longe não reclamava da jornada, pois seu coração estava inteiramente voltado para o Senhor. O amor aliviava os fardos e encurta as distâncias. Tanto aliviava os fardos da jornada, como encurtava as distâncias. A gente tem muitas vezes experiências que já passamos. Deus me livre. Vou falar da minha pessoa, gosto muito de falar a partir de mim e da minha família. Deus livre a minha casa de ter carro, combustível, saúde, dinheiro, dizer assim: não vou para a igreja porque está ficando caro a ida e a vinda. Eu já ouvi muitos disserem isso, falarem isso. Alguns querem vir e não podem mais. Querem vir e não podem mais. Ô brother, meu jovem, se você não tiver nem carro, nem combustível, nem dinheiro e nada, mas tem as pernas, os cambitos afinados, vem à casa do Senhor. Que isso faz diferença. Principalmente nas escolhas que fazemos durante a vida. Porque quando alguns que não vieram porque tinham condição e não queriam, as suas escolhas eram fazer algo que não condizia com a sua fé. Deixaram esposa, deixaram esposo, estão doentes, longe de qualquer possibilidade de sair. Tem toda a estrutura, mas não tem mais saúde. Então, essa ideia do peregrino, que vinha de longe, e sabia quando o peregrino vinha de longe, era muito distante, pela qualidade do pão. O pão era para durar de 5 a 10 dias. E quando o pão chegava muito duro, disse: rapaz, tu vem de longe, porque há mais necessidade de leite do que os outros que já passaram por aqui para amolecer o pão. Vocês imaginem aí. Conhecia o peregrino pela dureza do pão. Assim, você vem de quantos dias de caminhada? 6, 7, 8 dias pelo pão. Ele diz assim: o pão está duro, eu estou sofrendo, mas eu vou à casa do Senhor. Estão entendendo? Pararam os meus pés na casa do Senhor. Pararam os meus pés em ti, ó Jerusalém. Mas teve um preço. Vamos juntos, vamos caminhar? Observe que Jerusalém é mencionada não apenas nos versos 2
Dá uma olhadinha no verso 3 também. Lê comigo o verso 3, por favor. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Dá uma olhadinha também no verso 6. Lê comigo, por favor. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Então, veja que Jerusalém aqui é citada como o centro da fé deles. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Veja o Salmo 125, verso 1. Tudo nessa página aí. A uma só voz, vamos ler? Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Esse foi o monte que foi construído o templo, onde a arca estava mantida dentro do tabernáculo. Veja, por favor, o Salmo 126, verso 1. Há uma só voz. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou o culto que foi desestabilizado por causa da invasão, por causa do descrédito, por causa do pecado do povo. Sião aqui também não só é a cidade, mas é o templo do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sua casa, ficamos como quem sonha, e íamos de volta à casa do Senhor, íamos à casa do Senhor, como peregrinos, como outrora, dizendo, que bom estar na casa do Senhor. Eu vi nesses 6 meses algumas pessoas entrando nesse local aqui, e sentando, e chorava, não dizia nenhuma palavra, lágrimas corriam. Eu digo, o que é que há se passando naquela cabeça? O que é que há se passando? O que é que há se passando? Eu não tive esse impacto, porque desde que teve a pandemia, o decreto, eu e minha casa literalmente abraçamos aqui. A gente chorava não por estar na casa do Senhor, a gente chorava por vocês não estarem na casa do Senhor. Que tortura para mim foi encontrar esses bancos e falar para os bancos vazios. Não é fácil. Aí eu olhava para aquela lente ali e dizia assim, é lá que está a lente. Mas agora eu falo para a lente dizendo, venha para cá, porque aqui já há mais segurança. Venha orar ao Senhor conosco. Tá ok? Nenhuma comparação à sua vida social, você pode ir para qualquer outro lugar. E se você pode ir para qualquer outro lugar, por que não? Essa é a pergunta, por que não estás indo à casa do Senhor? Essa só você pode responder. Enquanto, como pastor, eu tenho que dizer, luta para não deixar de vir à casa do Senhor. Vamos lá? Veja, por favor, o Salmo também. O Salmo 128, 5. Vamos ler uma só voz? O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Deixa eu contextualizar essa ideia. Que o Senhor te abençoe desta casa de oração até onde teus pés forem, para que você veja a prosperidade da nossa cidade natal. Aqui a bênção é invocada e dada. Se você está aqui, que daqui para onde você for, onde teus pés chegarem, que o Senhor te abençoe, para que haja prosperidade no bairro de Bom Pastor, Nazaré, Lagoa Nova, Capim Macio, me ajude, Candelária, Igapó, onde for. Mas é daqui que sai a bênção para você como membro dessa igreja, em nome de Jesus. Se você pode vir, se você não pode vir, e ao lado da sua casa, ao pé de você tem uma igreja reconhecidamente cristã, temente a Deus, que prega o evangelho, vá para lá, porque também a bênção do Senhor parte dali. Mas ficar em casa, nessa comodidade, você está sendo lembrado da bênção do Senhor, mas há necessidade de estar fisicamente também. Lembra que eu falei de dedicação e compromisso? É o peregrino. Vamos continuar? E vamos terminar essa expressão aqui do Salmo 132, verso 13. Lê comigo a nossa voz, Salmos 132, verso 13. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Eu sei que Deus não habita na igreja física, concreto. Não é isso que eu estou falando. Deus habita na igreja, pessoa. Mas o indivíduo não é igreja. Não há um texto bíblico, vocês me mostram depois, que o indivíduo seja igreja. Você é templo do Espírito Santo. É tudo no plural. Vós sois templos do Espírito Santo. Eu sei que individualmente o Espírito Santo habita em mim, mas eu tenho que entender
que, como corpo de Cristo, eu tenho que estar no outro, com o outro e pelo outro também. Nós somos templos do Espírito Santo. Individualmente, Ele habita em nós, nos guardando, dando perseverança da fé. Mas como igreja, Romeu individual não é igreja. Eu não sou igreja em mim só. É com o outro, dizendo assim, a paz do Senhor. Irmão, vamos orar. Irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Então, pegando a ideia, então é por isso que nós temos que nos reunir como igreja. A grande discussão hoje é se a transmissão, esse momento de culto, também lá é culto, isso lá é igreja. Então chamamos aí, tá a chamada igreja remota, igreja online, igreja da plataforma virtual. Será que é igreja? Sim, intelectualmente falando, nós podemos definir, mas nada substitui isso que eu digo, olho no olho. Substitui esse hálito nosso, essa convivência nossa, essa alma nossa, nada substitui. Somos igreja na plataforma, mas saia da plataforma e procure olho no olho os seus irmãos em Cristo Jesus. Vamos continuar então? Qual é o meu tempo? Misericórdia, já está acabando, não saí dos 2 versículos. Vamos lá então para, em primeiro lugar, o tema da aula é o coração que agrada a Deus em sua adoração é um coração dedicado a Deus. Em primeiro lugar, um coração que agrada a Deus é um coração dedicado a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas também, além de ser dedicado, um coração dedicado ao louvor. Veja o verso 3 e o verso 5. Não só está na casa de Deus dedicando, mas está aqui para louvar, para o louvor de Deus. Verso 3, verso 5, podemos ler de novo, por favor, mais uma vez? Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Um coração dedicado ao Senhor é um coração dedicado ao louvor. O Senhor havia dito a seu povo que um dia teria um local central do culto. Ele disse isso lá em Êxodo, capítulo 23, versos 14 a 19. E esse lugar era Jerusalém. Foi escolhido Jerusalém. O Senhor instruiu Davi a escolher o Monte Moriá, onde o rei havia construído um altar, para ser o local do templo. E também deu a Davi o projeto para essa construção. Está lá em 1 Crônica, capítulo 21 ao 28, está lá tudo dedicado. Quando o salmista olha para a cidade, pensa em unidade e segurança. Dá uma olhadinha, por favor, de novo. Ele fala, verso 3, Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, segura, firme. Quantos de vocês vêm ao culto? A gente sabe das coisas que nos cercam, dos perigos que nos cercam. Mas quando entramos na casa do Senhor, nesse local de culto, estamos cultuando. Me diga, qual é a lembrança de fora que temos quando estamos adorando o Senhor, ouvindo sua palavra, cantando louvores? É como se o céu baixasse até nós. Aqui é a cidade compacta da nossa alma. Aqui é um local seguro. Mantemos toda a descrição para que não entre qualquer pessoa, no sentido que traga beligerância, embriagada, não porque eles são excluídos, mas para que evite tumulto à casa do Senhor, e na sua lucidez, e no seu estado normal de alma, aquele beligerante, aquele belicoso, aquele sanguinário, com sangue no olho, a gente depois diz assim, olha, naquele dia você estava transtornado, parecia até que você estava possuído com alguma coisa, rapaz. O seu time perdeu, o seu América, com todo respeito aos americanos, só viu perdendo, ou foi o seu ABC que ganhou, tá certo? Então, a gente tem muitas coisas fora o capeta que possui o homem e a mulher, possui o ser humano, e traz esse ser humano de raiva, pode certeza. Mas em todas essas coisas, por trás, está Satanás, tá bom? Jerusalém é a cidade compacta, segura, que unia as 12 tribos. Por isso que ele fala aqui, ó. Lê comigo, por favor, verso 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Agora, não para forjar arma,
não para aumentar a forja, aumentar o fogo, para o aço ser derretido e fazer lança e espada. Mas as tribos se reúnem, o povo, os guerreiros se reúnem, não para estratégias de guerra e conquista, mas para o quê? Renderem graça ao Senhor. Igreja é lugar de adoração, do louvor. Então, um coração dedicado ao louvor, isso agrada ao Senhor. Ele olha e pensa assim, como as pedras das paredes dessa cidade, e as casas são ligadas uma à outra, cada casa, cada parede, cada muro dessa cidade dá segurança a quem vem. Vamos fazer essa analogia? Cada parede, cada tijolinho aqui unido, cada coluna que une essas paredes, quando nós estamos aqui diz, esse local é seguro. Eu e minha casa iremos à casa do Senhor, porque ali é seguro. Entenderam? Pois bem, cidade compacta, também o povo era unido em sua adoração ao Senhor e seu respeito pelo trono, o trono de Davi. Ele põe no verso 5 aí, olha, lê comigo o verso 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. O povo respeitava a sua liderança. O povo diz assim, lá se encontram os tronos da casa de Davi. Como é que eu posso aplicar para a gente? Vamos à casa do Senhor, porque lá tem homens de Deus que estão falando o que é certo e justo para a gente. Enquanto tiver trono de justiça na casa do Senhor, eu não tenho motivo, nenhuma pandemia, nenhuma tragédia nacional me impede de ir à casa do Senhor para render graças, o louvor a Ele, porque o trono de justiça está na casa do Senhor. Há trono de justiça nessa igreja. Se há, venha adorar o Senhor em espírito e em verdade. Venha. Estão pegando a ideia? Há santas irmãs aqui também adorando o Senhor. Há trono de justiça nas irmãs dessa igreja, nos jovens dessa igreja. Mas não são todos homens. Mas enquanto tiver um, eu virei à casa do Senhor dizendo, ali o trono de justiça prega o evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Ele. Amém? A igreja já possui unidade espiritual. Nós somos o corpo de Cristo, mas devemos nos esforçar para mantê-lo e mostrá-lo ao mundo. A igreja tem essa unidade, somos o corpo de Cristo. Então, ei, gente boa, gente amiga, vamos fazer uma comparação bem esdrúxula. Tem hora que eu pego algumas palavras que eu não sei de onde vem. Depois vocês me digam o que é esdrúxula, é esquisita. Bem assim, extrema. O pessoal está lotando, eu não vou nem para o Rio de Janeiro, para Copacabana, para a Baixada Fluminense, ou para o Aterro do Flamengo. Vou ficar aqui na Lima e Silva. Não vou dizer o nome do churrasco não, porque eu vou fazer propaganda. Mas aqui na esquina com a 9, está assim, ó, de 100, 150, 300 pessoas, no churrasquinho, na cervejinha. Eu digo assim, é porque é o lazer deles. Tenha o seu lazer, mas não deixe a casa do Senhor. Ontem foi lançamento de campanha de promessas que prometem como que não vão cumprir, a gente sabe. Promete como cumpre como promete. Promete como se vai cumprir e cumpre como não promete. Não, eu esqueci tudo aqui, adágio. Depois eu volto aqui a cabeça. A Gessia Quirino que diz isso. Fulano promete, mas não cumpre. E descumpre como promete. Esqueci. Depois eu vejo aqui. Eu vi lá um aqui no nosso bairro também, prometendo, dizendo, no dia 15 de novembro, pá. Não tinha menos de 600 pessoas seguindo esse cabra. Pancadão. E, deixa eu tirar os óculos. Muitos de igrejas. E muitos de igrejas que não estão vindo à igreja. Onde estiver o teu coração, também aí estará o teu tesouro. Faça lá sem esquecer cá. É isso que eu quero ensinar para vocês. Não deixem de ter sua vida social, de buscar seu apoio numa eleição ou numa escolha de um cargo político. Lá e cá, porque só lá você quebra a cara. E cá
talvez evite você entrar em erros sociais. Vamos à casa do Senhor, a trono de justiça. Promete como quem cumpre e não cumpre como promete. Só promete como quem cumpre. E quando vai cumprir, é igual a promessa, não vale nada, não cumpre de jeito nenhum. Vamos lá? O mais essencial nesse salmo, porém, é o louvor ao Senhor. O essencial do salmo é o verso 4. Veja comigo, qual é o núcleo do salmo. É Jerusalém e a casa do Senhor, mas o núcleo do salmo é a atividade. Leia comigo, por favor, verso 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Quando estiver aqui, não só esteja aqui de proforma. Você está aqui mesmo? Se você está aqui mesmo, não é um zumbi, então você está louvando ao Senhor. Esse é o propósito. Porque tem muitos que a gente traz, amigos, filhos, companheiros, uma chamada pastoral, não estão aqui, mas só aqui de carcaça. Mas estão lá com a cabeça em outro canto. Quando estiverem aqui, seja um coração dedicado ao louvor. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam que te amam e te amam verdadeiramente. Sabe, vamos terminar? Vamos para o terceiro ponto? Que já estamos aí na hora, né, Roberto? Avançou? Deus havia ordenado que o seu povo fosse a Jerusalém para as festas da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Ocasião em que os israelitas se dirigiam para lá como adoradores, não como turistas. Sem dúvida, havia muito o que ver em Jerusalém. Fontes, casas importantes, palácios, mas a tarefa mais importante e o maior privilégio do povo era de dar graças ao Senhor. Tem muitas coisas importantes na nossa cidade. Vocês sabem que eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer, eu gosto de ser turista. Mas pode perguntar quem viaja comigo, quem anda comigo. Não tem um domingo que eu não esteja na casa do Senhor. E muitas vezes, assim, mas é por quê? Porque o meu Deus me deu a oportunidade de conhecer tantas coisas. E eu tenho também a grata alegria de, nesse lugar tão distante, ter uma casa dedicada ao meu Deus, que eu vou adorar no dia do meu Senhor. Teve uma vez que eu fiquei numa pousada lá em Itabirito, eu acho. Foi Ouro Preto. E a pousada era uma réplica de uma vila das antigas Minas Gerais. E tinha uma capelazinha. Foram 4 dias naquela pousada. O grupo foi com a gente e lotou aquela pousada. Imagina, tinha a casa do juiz, tinha várias casas. Tinha a casa do religioso. Não vou dizer as outras casas não, porque a Barra pode dar uma risada aqui. Mas toda manhã, aquela capelinha me lembrava que a primeira coisa que eu devo fazer é dar graças ao Senhor, adorar o Senhor. Eu ficava lá no banquinho, cantava um salmo. Eu gosto muito do Pai Nosso. Eu gosto de cantar o Pai Nosso. Se eu cantar aqui, vocês vão embora, ninguém me mais para a igreja. De cantar o Pai Nosso. E gosto daquela versão: ah, meu Pai, eu quase me esqueci que Tu vela por mim. A vida nos leva a esquecer, muitas vezes, que Deus vela por nós. Eu digo, Senhor, que no dia de hoje, as atrações da vida não me roubem a atenção e que o Senhor cuida de mim. E que tudo é para a honra e glória do Senhor. Verso 3, acabamos de ler, 4. Um coração dedicado ao Senhor, um coração dedicado ao louvor, um coração dedicado à oração. Verso 6 e verso 9. Olha o que diz aí. Verso 6 e verso 9. O tema, Sara, e põe para o pessoal da internet, o tema é o coração que agrada a Deus em sua adoração. Esse é o tema da aula da exposição do Salmo. O coração que agrada a Deus em sua adoração. É um coração dedicado a Deus, é um coração dedicado ao louvor, é um coração dedicado à oração. Verso 6 e verso 9 vai falar sobre isso. Vamos ler juntos então? Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine em paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem.
Gente amiga, eu vou começar de trás para frente. Por amar a casa do Senhor, buscarei o bem daquilo que está ao redor da casa do Senhor. Não é essa a ideia? Por amor da casa do Senhor, buscarei o bem dos vizinhos, a alegria desse povo. Isso vai se estendendo. Ah, meu Deus, que haja paz na nossa cidade a partir da casa do Senhor. Não a paz da cidade por causa de um combate e tem que ter da polícia militar preventivo. Não, mas imagine que não por questão de uma estratégia contra a violência, mas porque a paz. Aviva, Senhor, a nossa casa, que é a tua casa, para que haja paz saindo daqui, em nome de Jesus. Porque os nossos jovens continuarão levando tiro no peito, darão tiro na cabeça dos outros, porque não conheceram a paz da casa do Senhor. Muitos brancos e negros, por não terem condições sociais, estarão levando um balaço no peito, pelas questões sociais, porque não conheceram a paz da casa do Senhor. Eu acredito em todo projeto social que possa ajudar a pessoa. Eu apoio todo projeto social, mas que comece sempre pela casa do Senhor, as ideias do Senhor em todos os projetos sociais, com o nosso exemplo. E que a igreja jamais perca a voz profética de dizer: aqui está o início de tudo que é bom, perfeito e agradável para a sua vida, para a vida da sua casa, do seu bairro, da sua cidade. É aqui, na casa do Senhor. E todas as vezes que vocês vierem à casa do Senhor, tenham um coração dedicado à oração, orem por isso. E a orar por isso, se dediquem ao sair daqui em promover essa paz, essa prosperidade, essa alegria. Não fiquem isolados. Talvez é uma crítica que eu faço, talvez não, é uma crítica que eu faço consciente e possa ser cobrado pelos os meus pares. É que nós falamos muito, sabemos de muito da doutrina reformada, mas se a gente colocasse em prática metade do que os calvinistas genebrinos fizeram na época deles, talvez a sua cidade e a minha cidade fosse diferente. Mas só ficamos aplicando no discurso nosso e as paróquias se esvaziando, porque o povo vê que é muito mais uma ideologia fundamentalista passada do que uma mensagem prática para os dias presentes. Precisamos fazer muito mais, não só de falar internamente, mas ao entrar aqui, orem e a orar pela paz da nossa cidade, pela paz do nosso bairro, pela paz do nosso cidadão, possamos ser promovedores dessa paz. Como é que está o nosso tempo? Chegou um jovem num local de trabalho onde estava lá a pessoa trabalhando, e era a pessoa própria, o dono do ambiente de trabalho. Ele chegou, bateu lá, o rapaz sai para atender, e o rapaz diz assim: eu estou com essa jujuba para vender. Sabe o que é jujuba, não sabe? Aquele docinho bom, barato. Se vocês quiserem comprar e dar para mim, eu aceito, que eu gosto, Roberto. Lá tem, manda para o teu pastor. Quem dá o pastor, a Deus. Tá certo? Aí ele passou assim e disse assim: eu vendo jujuba, eu compro aqui para ajudar minha família. E o dono do local conhecia o rapaz. E o rapaz conheceu, disse: fulano, Beltrano. Ele disse: que isso, rapaz? Vem cá. Quanto custou isso aqui? Ele disse: 15,50. Ele fez: já vendeu quanto? Uns 10. Ele disse: me dá aqui, eu quero comprar tudo para você. Tome R$20. O rapaz saiu alegre dizendo: vendi tudo. Façam isso. Façam isso. Se vocês têm, diminua o sofrimento de quem está na rua. E você vai fazer com o que comprou? Dê, porque você tem condição de dar. Ele não tinha. Façam isso. Quando orar, sejam generosos nos menores gestos, e as pessoas verão que há paz saindo daqui. Façam isso. E as pessoas vão dizer: de onde aquela pessoa está saindo? Da casa do Senhor, aonde há um coração dedicado. Um coração dedicado à oração, ao louvor. Um coração dedicado a Deus. Faça isso. Isso faz toda a diferença. Vamos lá? Vamos ver o verso 6 e o verso 9. Tu me consegue água ali, Roberto? Roberto, tu me pega água.
verso 6 a verso 9. Ore pela paz de Jerusalém. O nome de Jerusalém significa fundamento de paz. O nome de Jerusalém significa fundamento de paz. Jerusalém, fundamento de paz. Jerusalém significa isso, fundamento de paz. Obrigado, irmão Roberto. Fundamento de paz. No entanto, há séculos a cidade tem sido o centro de inúmeros conflitos. Já foi alvo de inúmeros cercos. Mas o nome significa fundamento de paz. Uma compreensão correta das profecias mostra que só haverá paz em Jerusalém e na terra quando o príncipe da paz reinar no trono de Davi. E quem é o príncipe da paz? Jesus Cristo. Oremos, e quando orarmos por Jerusalém, lembre Jerusalém de uma extensão maior agora. A nova Jerusalém, a igreja. Que o príncipe da paz esteja sentado no seu trono e promova a paz onde tiver sempre uma igreja. Assim, quando oramos pela paz de Jerusalém, na verdade estamos pedindo: venha o teu reino. Só que o reino de Deus já está entre nós. Ele orou assim no Pai Nosso: venha o teu reino. Agora nós devemos orar assim: expanda o seu reino por nós, em nome de Jesus. Através de nós e por nós, estende o teu reino. Venha à casa do Senhor, porque vindo na casa do Senhor, você está dizendo: eu faço parte da expansão do reino de Deus. A paz depende, sim, de muita diplomacia das fronteiras, mas internamente, dentro das fronteiras, a paz depende muito mais na igreja, promovendo isso com as suas orações. Que a igreja no Brasil e que essa igreja memorial com as demais igrejas aqui em Natal seja uma voz que promova a paz em todo sentido, no sentido mais amplo desta palavra. Que a nossa igreja aqui na expansão seja uma igreja que promove a paz e que ora pela paz. E a paz começa com atitudes tão pequenas, comprando uma jujuba de um pessoal, dando uma roupa a um menino, não como esmola, mas como dignidade, para cobrir a sua pele, não como esmola, para dar dignidade. Se nós pudermos ter essa palavra esmola diante da sociedade presente e dar dignidade, talvez a gente ajudasse mais pessoas. A gente, ao dar dignidade, nós nos comprometemos, né, Núbia? Esmola, nós nos afastamos. Eu não quero ter um coração que dá esmola. Eu quero um coração que dá dignidade às pessoas. Um prato de comida que você dá no seu restaurante não é esmola, é dignidade. E se puder colocar a pessoa no melhor ambiente, na melhor cadeira, coloque. Porque é isso que é comprometimento com dignidade. Isso sem atrapalhar seu comércio. Isso sem atrapalhar sua vida. Mas dignidade. Vocês estão entendendo? Que essa paz esteja no nosso meio, em nossa família e aos nossos vizinhos. Tudo começa na casa do Senhor. Vamos terminar, né, gente boa? Do jeito que eu estou aqui com água agora para o radiador, eu enfrento os 3 quilômetros no mínimo de ladeira acima. Mas vamos terminar. Jesus chorou pela cidade, por Jerusalém, e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês. Isso ele está falando de forma pretérita, assim: quantas vezes eu mandei profetas e profetas e profetas. Quantas vezes vieram catástrofes, quantas vezes vieram inimigos, e eu te protegi, Jerusalém. Você foi sitiada, derrubada, e eu te ergui, te trouxe como das cinzas, trouxe a fênix, eu te ergui, Jerusalém, e você vira o rosto de novo. Venham à casa do Senhor com o coração dedicado a adorá-lo, coração dedicado a Deus, ao louvor e à oração. Que Deus avive a sua igreja. Observe os frutos do Espírito presente nesse salmo. Verso 6, o amor, fala do amor. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos que te amam. Olha o fruto do Espírito aí, amor. Olha o outro fruto do Espírito, alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Olha o outro fruto do Espírito, versos 6 e 8, paz, que diz assim: orem pela paz, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Nesse salmo eu encontro 3 frutos do Espírito, e nós temos todos eles lá no Novo Testamento, lá em Gálatas capítulo 6. Aqui encontramos amor, alegria e paz.
palavra que se repete aqui é prosperidade. A prosperidade mencionada no versículo 6, que diz assim: seja prósperos os que te amam. Não se refere às riquezas materiais, mas principalmente a um enriquecimento espiritual, concedido àqueles que amam a Deus, a seus filhos que estão ao redor da sua palavra, do seu povo escolhido, que se congregam em uma das suas casas, milhares de suas casas espalhadas pelo mundo afora. A nossa prosperidade é espiritual. Há muitos irmãos prósperos espiritualmente que passam apertos financeiros. É notório, é a grande maioria. Mas isso não significa que ele é amargo. Que haja prosperidade espiritual de vocês. Porque um dia, hoje eu estou cantando muitas músicas seculares, mas tudo passa, tudo passará, e só a piedade vai permanecer. Só a prosperidade espiritual vai ficar. E se você não tiver prosperidade espiritual, a prosperidade financeira te arrancará da casa do Senhor. Se você não tiver base espiritual, se você não tiver vida na casa do Senhor, você vai ficar vindo só no culto de Natal, ou no ano novo. Rompe a aurora, vai sempre. Só daqui o ano que vem eu estou de volta. E nenhum compromisso. Aí fica nas idas e vindas, nos motéis das idas, com outros ou outras, com as seus bacanais, com suas bebidas, ficando embriagado. A Bíblia não condena quem bebe. A Bíblia condena quem se embriaga. E se você não tem controle da sua alma, quando bebe um copo, não beba não, porque estará pecando. E se outro bebe e não se embriaga, fique na sua, que não é pecado não. Agora, embriagar-se é pecado. É o que a Bíblia ensina. Socialmente falando, não fica bem um cristão, pastor, presbítero, diácono, qualquer um, na mesa de um bar bebendo a cerveja. Não bebo porque porque é pecado, porque não é bem, não fica bem. Então eu prefiro usar da minha liberdade para dizer não, mesmo que isso me traga um tolhimento aos meus prazeres. Mas eu prefiro, muitas vezes, como pastor, ter os meus prazeres tolhidos do que trazer tristeza ao coração dos ignorantes. Estamos juntos? Por ignorante, aqueles que ignoram a doutrina. Vamos terminar, né? Prosperidade nesse sentido. Um coração dedicado a Deus, certamente, é um coração que transborda de louvor e oração. Por que estamos aqui? Estamos aqui porque é a casa do Senhor. Tenho um privilégio, não sei até quando ficarei, porque depende do papai do céu. Já estou há 24 anos com vocês, olho no olho, vem as lágrimas aqui. Não teve um dia que eu não quis estar na casa do Senhor. E já tive problemas sérios, já tive reuniões pesadas, já vi presbítero deixando igreja, mas eu disse, eu poderia abandonar, mas eu não sou daqueles que retrocedem e abandonam a casa do Senhor. Alguns desses presbíteros e pastores estão no mundo, na bagaceira, escandalizando tudo. Eu prefiro estar na casa do Senhor. Quero terminar com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ali o Senhor ordenou sua bênção. Ali estará os meus pés para render graças ao meu Deus. O meu coração será dedicado a Ele, o meu coração será para o louvor dEle, e o meu coração será para a oração, para a paz daqueles que me cercam. Deus muito lhe abençoe em nome de Jesus. E até a noite, dá tempo ainda, manda um aviso aí, pastor Nilton, estou indo, eu entendi que hoje eu tenho que estar na casa do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos curvar a cabeça e vamos orar ao Senhor, fazer essa prece ao Senhor, nosso Deus, que muito tem nos abençoado. Ore a Deus conosco, diga assim, Senhor, aprendi nessa manhã mais a tua palavra, que diz que o coração que agrada ao Senhor é um coração que adora. E esse coração que adora é um coração dedicado a Deus. É um coração dedicado ao louvor.
é um coração dedicado à oração. Senhor, um coração dedicado a Ti, certamente é um coração que transborda de louvor e oração. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e declaramos as Tuas maravilhas. Que alegria de estarmos na casa do Senhor, que felicidade de estarmos aqui juntos no retorno da escola dominical, onde estamos aprendendo da Tua palavra. Que bênção, que alegria de ouvir os cânticos que aqui foram entoados, de ouvir o irmão Claudino falando sobre ser de homens coerentes com a fé e com a prática. Obrigado por ver o Roberto orar e pedir a bênção do Senhor sobre os fiéis do Senhor que trouxeram dízimos e ofertas. Obrigado, ó Deus, porque aqui foi erguida uma oração para as curas das enfermidades do Teu povo e das pessoas. E aqui tivemos a oportunidade de ouvir Tua palavra. Dispôs o Salmo 122. Que riqueza é a Tua palavra. Como Tua palavra nos encanta. Como Tua palavra surpreende. E como eu tenho sido surpreendido, encantado pela Tua palavra. Ó Deus, é como se eu estivesse começando de novo o ministério dizendo: quanto eu tenho que aprender dessa palavra. Ajuda-me. Mas não me ajuda, ó Deus, a conhecer Tua palavra para ser um poço de conhecimento, mas para ser mais humano. Eu quero ser muito mais humano do que religioso. Porque muitas vezes somos cristãos, mas esquecemos que somos humanos. Como que não sofremos, não sofrêssemos, não tivesse tristeza, angústia, depressão. Como se ser cristão fosse uma cártula, um título de imunidade de problemas. Ah, Senhor, antes de ser cristão, eu sou humano, criado à Tua imagem e semelhança. E pelo amor que o Senhor teve a essa humanidade, o Senhor enviou Jesus Cristo, que nos resgatou dos nossos pecados. E o Senhor tem melhorado a nossa humanidade pelo Espírito que habita em nós. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos cristãos que vão melhorar a cristandade contemporânea, pois essa espera muito de nós. Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém.